Fala galera, aqui quem fala é Márcio Duarte, acadêmico de medicina e criador da MedYield. E hoje a gente tem um vídeo um pouquinho diferente. Então, a gente faz alguns vídeos na nossa página para tratar um pouco da importância da educação financeira para os acadêmicos de medicina, para os médicos, para a população em geral. Mas a gente acaba tratando um pouco mais para os acadêmicos de medicina. E hoje a gente trouxe um vídeo um pouquinho especial, um formato um pouco diferente. A gente vai fazer um episódio de podcast. Não necessariamente a gente vai fazer alguns vídeos contínuos, alguns episódios contínuos de podcast, mas hoje a gente tem essa novidade aqui. E a gente trouxe um profissional do mundo das finanças para trazer um pouco da visão de um profissional do mercado acerca justamente dessa temática. Então, o convidado de hoje é justamente Marcos Simões. Marcos, ele é Head de Produtos e Alocação pela Real Invest. Então, seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, Marcinho. Bom estar aqui com vocês. E já adianto que estou sempre à disposição para voltar, sempre que precisar. Show de bola, show de bola. Então, a gente veio falar um pouquinho mais sobre esse tema, né, que é emergente, vem crescendo cada vez mais. A gente vê que, com o crescimento das redes sociais e o pessoal percebendo a importância da educação financeira, o tema ele vem sendo cada vez mais retratado. Mas antes da gente falar especificamente do tema, vamos falar um pouquinho sobre você. Quanto tempo você está nesse ramo, especificamente o que você faz nessa função e o que foi que lhe fez decidir seguir nessa trajetória. Cara, então, eu sou economista de formação, né? Eu entrei na faculdade em 2015, indo pro meu 10º ano aí. E quando entrei na faculdade, já comecei a trabalhar na Real Invest logo depois, né? Fui estagiário lá. Depois de um tempo, eu fui morar em São Paulo. E aí, quando eu voltei para cá, em 2019, eu voltei para a Real Invest também. Já fiz bastante coisa lá e desde 2021 eu cuido, né, de duas áreas na Reinvest, uma área de produtos, outra área é a área de treinamento. Então todo mundo que entra na Reinvest hoje, eu treino essa pessoa. Uhum. Nesse final do ano passado para cá, eu estou passando essa área de treinamento para outra pessoa lá dentro e focando só na parte de alocação e de produtos, né? E o que eu faço lá basicamente é ajudar os assessores de investimento a ajudar os clientes. O assessor de investimentos, ele tem um cliente dele lá e vai tentar entender o que aquela pessoa precisa, quais os objetivos, onde essa pessoa quer chegar, ele vai tentar ali mostrar para aquela pessoa quais são os melhores produtos que fazem, os produtos que fazem mais sentido para aquela pessoa, né, para aquele cliente. O meu papel é que, dado que tem muito produto, existe muita coisa no mundo, as coisas que acontecem na China vão afetar o que acontece aqui no Brasil também. Meu papel é entender isso tudo e ajudar esse assessor, né? Então, o assessor liga o cliente ao mercado, eu ligo o assessor ao mercado para facilitar um pouco a vida do assessor na parte de produtos. Sou um cara mais cabeçudo, então eu gosto dessa coisa de ficar ali mais fazendo conta e ajudando os assessores. Basicamente isso que eu faço hoje. Show de bola. E me diga uma coisa, chega a atender muito médico lá na agência? Conta um pouquinho aqui pra gente. Sim, lá no escritório a gente tem mais de 30% dos nossos clientes hoje são médicos. 30? Se você pegar, né, grupo único, é o grupo que a gente mais atende hoje, é médico, e depois vem outras coisas. Mas, a gente atende muito, muito, muito médico. E aí, fazendo isso já há bastante tempo, né, a Real é de 2011, eu estou há 6 anos lá, a empresa tem mais de 10 anos, a gente aprende um pouquinho como que funciona. Então é basicamente isso, a gente atende muito médico, a gente entende bem que as dores do médico são bem diferentes de outros profissionais. Perfeito. Você pode falar um pouquinho desse panorama geral do financeiro dos médicos? Que vocês conseguem ver alguns padrões, alguns comportamentos dos médicos que são comuns lá no escritório? Então, a gente até conversa, né, sobre isso, vez ou outra ali nos almoços de família. E basicamente, né, mais ou menos aquilo que a gente até já falou um pouquinho, a gente tem sim um padrão ali parecido, né? Óbvio, cada pessoa é uma pessoa, mas a gente tem ali padrões de médicos normalmente muito parecidos pela faixa etária. Então a gente vê, por exemplo, que os médicos que são mais velhos ali, vamos dizer, o cara que já está nos 60, 70 anos, não tinha muita educação financeira, investiam ali, quando pensavam mais em investir, era mais economia real, era comprar imóveis, esse tipo de coisa. A gente vê a geração, por exemplo, fazendo contraste, que tem aí hoje seus 40 anos, já é uma geração que um pouco depois, né, mas já veio buscar mais sobre isso, então já investe, boa parte já tem ali um planejamento para aposentadoria, já entende que é importante. Não começaram tão cedo, mas já começaram.
E a gente vê, por exemplo, que a geração, pessoal da minha idade, né, eu tenho 28, e as mais novas, é uma geração que já ouviu falar muito sobre isso e já se forma sabendo que é investimento, já se forma pelo menos ali na média. Se não investe, no mínimo sabe o que é, sabe o que se trata, tem amigos que investem, então a gente consegue ver esse recorte bastante etário, né, de como faixas etárias diferentes tiveram acessos diferentes a esse tipo de informação. E também a gente vê ali algumas diferenças em termos de especialidade, né? Algumas especialidades normalmente têm mais. A gente percebe que a gente atende mais algumas especialidades, outras especialidades a gente percebe que, pelo menos, a gente não tem tanto cliente dessa especialidade. E eu acho que acho que tem a ver também com o perfil de cada pessoa que vai para cada especialidade. Rapaz, muito interessante essa questão da especialidade em específico. E assim, já que você tocou nesse tópico, se você pudesse dizer a especialidade que tem um perfil mais arrojado, um que tem mais conservador, e algumas das especialidades que vocês veem menos lá no escritório. Comenta um pouquinho pra gente dessa parte. Tá. Vou puxar aqui meio que de memória, tá? Então, não é nenhum dado científico, mas assim, de memória, eu percebo que não me lembro de muitos clientes psiquiatras, por exemplo, lá no escritório e não sei se em outros lugares, se eles estão em outros lugares, em outros escritórios, mas assim, pelo que eu conheço, acho que não é muito do perfil, tá? Do outro lado, a gente tem anestesista. Anestesista é muito normal. A gente atende bastante anestesista. A gente, inclusive, tinha já há bastante tempo, acho que tem ainda, a parceria com a Sociedade de Anestesista aqui em Aracaju, então, aqui em Sergipe. Então, é um público que a gente atende bastante. É um público que o pessoal investe muito e que tende a ser mais arrojado. Gosta de estratégias mais complexas, gosta de investir ali em opções, coisas às vezes até complexas até demais às vezes. E aí a gente tá ali, né, obviamente, para ajudar. Mas eu acho que anestesista é o que mais tem. As outras especialidades eu não consigo lembrar aqui por exemplo, o ortopedista é mais de um jeito, o cirurgião é mais de outro. Eu acho que não tem grandes diferenças, mas que se destaca, o anestesista chama bastante atenção, assim. Acho que até no meio de vocês mesmo algumas brincadeiras sobre isso, né? É engraçado isso, justamente porque tem o estereótipo, né? O pessoal fala que anestesista é um investidor, o anestesista é aquele que investe em Bitcoin, na bolsa, e a gente vê que acaba que o estereótipo bate um pouco com o que você falou pra gente. Olha, da minha experiência, o estereótipo é bem verdadeiro, assim. A gente atende vários anestesistas lá e normalmente eles têm um perfil de investimento mais arrojado mesmo. Bacana. Cara, você falou pra gente que 30% dos clientes lá no escritório são médicos. Então é um perfil de clientes muito forte e muito grande. E com certeza, no meio desses 30%, já tiveram algumas histórias um pouco surpreendentes, seja para positivo, seja para negativo. E se você pudesse compartilhar alguma dessas histórias para a gente poder ver um pouco, né, dos extremos. Então, algumas histórias que foram positivas, por exemplo, foram caminhos trilhados com sucesso ao longo da educação financeira desses médicos, e algumas que você pega e pensa, poxa, isso aqui tá meio complicado. Claro, eu acho que eu tenho dois casos aqui. Obviamente eu não posso falar, né, de nome, mas acho que tem dois casos que dá para falar aqui que não vai dar para identificar quem é. Ah, Tem um caso, acho que caso negativo, que na verdade acontece, tem mais de um, tá? Especialmente com essa geração um pouco mais velha, geração que hoje tem seus 40, 50 anos. Quando logo que voltei para a Reinvest, eu trabalhei como assessor, né? Eu atendia diretamente cliente. E aconteceu comigo, e eu sei que aconteceu com outros colegas também, de chegar a gente lá, né? E aí, na nossa conversa, né, a gente vai tentar identificar, poxa, quanto que você ganha, quanto que você gasta, como que você poupa, se seu objetivo é se aposentar daqui 20 anos, e a gente vai tentar ajudar o cliente a fazer a conta de, poxa, se você ganha, se você poupa 10 mil por mês, você quer se aposentar daqui 20 anos ganhando 20 mil por mês, corrigido pela inflação,
você precisaria, enfim, ter uma rentabilidade de tanto, ou você precisaria poupar tanto com a rentabilidade, às vezes, mais realista, né? E várias vezes eu perguntava para a pessoa, pô, quanto você ganha? Ah, 40, 50, 60 mil. Poxa, na nossa sociedade, 40, 50, 60 mil não é um salário ruim, né? Isso põe 5 anos atrás. Hoje já é bastante, imagina 5 anos atrás a inflação foi alta nesse período. Tá, maravilha. E me fala um pouquinho da sua vida. Você é casado, tem filho? Não, sou casado, tenho 2, 3 filhos. Pensa em aposentadoria? Não. Penso, né? Daqui o cara estava na casa dos 40. No meu caso específico, o cara tinha 39. Não, penso, nesse caso 60, o cara era cirurgião, se não me engano. Se chegar nos 60, eu quero, poxa, no mínimo poder diminuir o ritmo, né? Porque o cara é cirurgião, tem que acordar, 5 horas da manhã fazer cirurgia, vai dar plantão e tal. Queria não dar plantão, ficar só fazendo cirurgias, vou chamar de normais aqui, ficar um pouquinho fora da minha especialidade. E então eu precisaria, a gente fez conta lá, precisaria ter uns 20 mil para me aposentar, assim, 20 ou 30 mil para me aposentar daqui a esses 20 anos, considerando inflação e tudo mais. Tá bom. Quanto que você poupa hoje? Cara, nada. Tá, você não poupa nada. Ganho 50, gasto 50. Tá, e o que você tem hoje? Tem um investimento? Não, eu tenho meu apartamento que eu moro, tenho meu carro, minha esposa tem o carro dela, minhas filhas estudam num colégio muito bom, mas de patrimônio não tem nada. Tá. Você tem seguro? Não, não tem. Pessoal, né? Não, não tem. Você tem algum vínculo, sabe? Funcionário público, né? Sabe, trabalha no hospital, em algum hospital público, aí tem um vínculo? Não, não tem. Se acontecer alguma coisa contigo hoje, sua família está desamparada. Porque nesse caso específico, a esposa dele não trabalhava. Mas tem muito caso, é, marido e mulher, né? Médico, médica, e tá na mesma situação, tá? Mas nesse caso específico, não, a esposa não trabalhava. Se acontecer alguma coisa contigo hoje, não tem nada. Nesse caso, eu me lembro que eu cheguei a conversar com esse cliente, a gente tentou, né, trazer ele para começar a investir, mas não era prioridade para ele naquele momento, pelo menos ele não entendia como prioridade e ele não começou a investir com a gente, né? Depois eu não sei, eu acabei trocando de área dentro da empresa. E isso é muito normal. Eu contei aqui um caso mais específico, mas assim, é muito normal. A gente pegar o médico que a pessoa fez 6 anos de faculdade, vai fazer mais 3 anos de residência, se forma, faz o quê? Compra um Volvo, normalmente. Não sei porque dá predileção por Volvo, mas compra um Volvo, é bem normal. Compra um apartamento. Normalmente, logo depois, casa. Vai começar a construir a família, né? Só que não tem nada. Ganha 50, gasta 50. E começa a ganhar 60 porque, sei lá, começou a dar mais plantão, começou a fazer mais cirurgia, gasta 60. Chega nos 70, 80, 100, gasto acompanha. Isso é normal. E o problema disso é que, quando você chega nos 60, você não consegue mais dar plantão, você olha para o lado e fala, beleza, eu vivi uma vida excelente, minha vida foi cheia de experiências, foi ótima. Mas e agora? Se eu parar de trabalhar, se eu não der plantão mês que vem, eu não consigo pagar a conta de luz, sabe? Então, isso era mais comum mais antigamente, né, como eu disse. Mas ainda hoje a gente conhece alguns casos disso, assim. A pessoa ainda tem tempo de começar a se planejar, mas se tivesse começado aos 30 e não aos 40, estava mais tranquilo hoje. Com certeza. Isso que você falou é interessante também, porque a gente fez uma pequena enquete, bem pequena, porque o N de respostas foi muito baixo. A gente não tinha como ter um N de respostas muito grande, mas a gente fez uma enquete no Instagram e 100% das pessoas falaram que queriam se aposentar, chegar no futuro e trabalhar menos. Só que 60%, acho que cerca de 60%, faziam investimentos ou qualquer outro tipo de coisa que iriam lhe ajudar na aposentadoria e cerca de 40% das pessoas não faziam nada. Ou seja, todo mundo quer se aposentar mais cedo, todo mundo quer trabalhar menos lá na frente, mas nem todo mundo faz jus à sua vontade. E é interessante também, uma história que eu tenho em relação a isso,
Certa vez eu estava no hospital de urgência, daqui de Sergipe, USE, e estava no plantão, sexta-noite, sexta de pré-caju. Bom dia para plantão. Exatamente. Sexta-noite, e tinha um anestesista, ele tinha, no mínimo, uns 70 anos, trabalhando de plantão. 70? Sexta-noite. E eu olhei assim e eu fiquei muito reflexivo. Isso, inclusive, me inspirou a fazer alguns posts pra página. Falei, rapaz, de duas mãos. Ou esse cara tá aqui por amor, gosta muito de dar plantão, e assim, não acho que essa seja a alternativa mais viável. Ele pode amar a profissão dele e existem trabalhos e formas de trabalhar um pouquinho mais tranquilas, em dias mais tranquilos, Sim. em horários mais tranquilos. Um horário mais tranquilo, né? Ou ele precisa dar esse plantão porque ele tem contas a pagar. E assim, não é incomum a gente ver cenas como essa. O pessoal realmente, principalmente como você falou, da velha guarda, não se preparou muito bem e acabam, infelizmente, pagando pato hoje em dia por isso. É muito normal, muito normal. E aí sobre isso, né, quando a gente pensa em investimento, vamos esquecer esquecer INSS, esquecer esse tipo de coisa, até porque para médico acaba que isso normalmente é pouco relevante, né? Você vai se aposentar, né, imagina que seu trabalho é energia, tá gerando energia ali. Para você se aposentar, você tem que guardar um pouco da energia que você gera, botar numa bateria, para lá no futuro você conseguir tirar a energia daquela bateria, que você não vai ter energia mais para você gerar. Normalmente o médico ele não tem, normalmente não, hoje em dia é mais comum, mas realmente essa geração mais antiga, ele não pensava que, poxa, daqui a 70 anos, se eu não trabalhar, eu não vou ter receita. Então eu preciso de alguma outra coisa que me gere receita. Poderia ser imóveis, poderia ser qualquer outra coisa, mas tinha que ter alguma coisa. Alguma coisa que te gere lá, se é imóvel, você vai viver de aluguel e não tem nada errado com isso. Mas não se pensava sobre isso. O cara pensava em, poxa, viver a vida. E eu entendo, pô, 6 anos de faculdade, mas 3 de residência e normalmente depois da residência ainda vocês não param de estudar, né? Pelo menos um bom médico não para de estudar. Então, é cansativo. É óbvio que você quer aproveitar a vida depois de especialmente, poxa, vamos botar aí 9 anos seguidos de muito estudo. Então, isso é normal. Só que se você não pensa um pouquinho mais lá na frente, você vai ter estudado 6 anos, feito 3 de residência, estudado um bocado, vivido um bocado, e aos 60, 70 anos de idade, você não vai conseguir relaxar. Você criou seus filhos, maravilha, muito bom. Mas ou tu pede ajuda para os teus filhos, ou você não consegue, tem que ficar dando plantão até mais velho. Isso realmente, assim, é normal. Pensando do lado da, digamos assim, de fazer a medicina porque você ama isso, né? O exemplo positivo, teve uma cliente que aconteceu isso semana passada lá no escritório. Mais uma vez, eu obviamente não posso falar quem foi, mas essa cliente chegou lá no escritório exatamente 8 anos atrás. E ela tinha passado por um momento conturbado na vida dela e tal. E ela falou, olha, eu quero, em 10 anos, falou para o professor, em 10 anos eu quero ter liberdade financeira. Eu quero trabalhar porque eu quero, e não porque eu preciso. E aí a conta lá que o assessor e ela fizeram tal, no momento foi, olha, a gente precisaria mais ou menos de 5 milhões de patrimônio. Vocês têm problema falar? Não. 5 milhões de patrimônio para poder você ter essa liberdade financeira. E essa semana, essa cliente chegou nos 5 milhões. E aí, a gente obviamente foi parabenizar a cliente e tal. O prazo era 10, a gente conseguiu em 8, muito por mérito da cliente, né? Que, poxa, teve a disciplina de separar uma parte daquilo que ganha para poupar todo mês, poupar e investir, né? Porque qual que é o grande lance do investimento? Né? Você pode pegar esse dinheiro que você ganha e colocar no cofre e deixar lá, e depois você vai tirando. O grande lance do investimento é que o investimento você consegue fazer o dinheiro trabalhar um pouquinho por você. Você demoraria 20 anos juntando, investindo você demora 10, 8 anos para chegar naquilo que você precisa. E essa que a gente conseguiu. E aí a gente tem vários casos desses também. Esse me chamou mais atenção porque aconteceu bem na semana passada e aí a gente falou, né, o assessor ligou para ela e falou, olha, a partir de agora, você trabalha se você quiser. Você acordar de manhã para ir para sua clínica, eu acho que essa clínica específica não dá plantão, mas se você acordar de manhã para ir para sua clínica, é um ato agora que é uma escolha sua. Todo dia você vai poder acordar e falar, eu escolho ir trabalhar porque eu gosto.
E no dia que você não quiser mais, você vai poder falar, não vou parar por aqui, e com o patrimônio que eu tenho eu consigo viver nesse padrão de vida que eu tenho o resto da minha vida com uma certa tranquilidade, porque lá atrás eu abri mão de algumas coisas para poder conquistar isso. Então, é algo que é bastante factível, tá? Óbvio, pede você abrir mão de certas coisas, né? Que você vive, se você ganha 50, que você vive gastando 30, não é a mesma coisa que você vai viver gastando 50. Mas às vezes a diferença de você chegar aos 60 e poder falar, poxa, não vou pegar esse plantão dessa sexta-feira. Só vou trabalhar, dar 2, 3 plantões por semana, só horário normal, né? Aquele plantão acho que vai até o meio-dia, plantão ali da manhã. Não vou dar plantão de 12 horas porque não preciso. Eu vou para o hospital, eu gosto de atender, mas não preciso me apertar tanto. E é possível. Então, eu acho legal de comentar esses dois casos. E eu acho que eu fugi um pouquinho da sua pergunta também. Não, você respondeu, deu os casos, a gente respondeu bem a pergunta, né, em relação aos casos, mas foi isso mesmo. E foi muito interessante essa questão do trabalhar por opção. Porque quando a gente trabalha por opção e não por obrigatoriedade, a gente acaba melhorando nosso serviço. Se a gente trabalha só por opção, acaba que você, ou por obrigação, acaba que você, poxa, vou ter que trabalha muitas vezes na má vontade, e assim, o serviço que é prestado não é tão agradável. E quando a gente fala da medicina, o médico ele precisa fornecer um bom serviço, porque a gente está falando de saúde, a gente está falando de vida, e é bem legal esses dois contrapontos que você trouxe pra gente, porque a gente consegue perceber que o médico, ele tem o poder, principalmente quando começado desde cedo, e fazer com que ele tenha uma aposentadoria, uma vida mais tranquila. Mas muitas vezes a gente acaba vendo essa outra situação que você falou aqui, e muitas vezes mesmo com uma renda salarial que é muito acima de boa parte das pessoas aqui no Brasil, ele acaba tendo essa dificuldade ao longo de sua vida. Isso é muito normal. E assim, eu acho, já tinha comentado com você também, acho muito massa isso que você está fazendo aqui no MedYield, porque qual que é a importância de você começar a investir na faculdade? Né? Poxa, que você consegue poupar ali com 6 anos de faculdade, e na residência vai também na residência que você vai fazer, mas se é uma residência mais pegada, você às vezes não vai conseguir dar plantão, você também não vai conseguir poupar. Se conseguir, não vai ser muita coisa. Né? Poxa, por que faz sentido eu que sou acadêmico de medicina começar a investir de agora? Né? Se você for fazer conta e colocar realmente ali na ponta do lápis, se for realista com isso, o dinheiro que você junta durante a faculdade, ele não vai, normalmente, mudar a sua vida. Se que seja um caso à parte que você consiga juntar muito dinheiro na faculdade, não vai ser dinheiro da faculdade que você vai juntar na sua vida. Né? Um ano que você ali terminou a sua residência e se organizou direitinho e você poupa ali 1, 2 anos, você junta tudo que você juntou em 9 anos ali vai de formação acadêmica. Qual que é a importância, então? É que se você passou 6 anos de faculdade, depois 3 de residência, você está cansado, você começou a trabalhar, começou a ganhar dinheiro de verdade, você começa a gastar. E se você não tem o hábito de investir, você fala, pô, não, esse mês eu vou comprar um carro, né? Vou trocar meu carro. Tinha um carro ali, tinha um carro popular, tinha lá um HB20, eu vou vender meu HB20, vou comprar um Volvo, eu vou juntar um pouquinho, aí junto eu vou dar entrada no apartamento, vou fazer viagem internacional, daqui a pouco conhece alguém, casa, aí você vai gastar uma grana com festa de casamento, daqui a pouco, normalmente, né, você vai ter filho, depois vem o segundo filho, e aí você não quer que seu filho estude em qualquer colégio, você obviamente quer que seu filho estude no melhor colégio, porque, poxa, você estudou num colégio muito bom, você teve a oportunidade de fazer uma faculdade muito boa, depois você quer que seu filho quer fazer medicina, e você quer que ele vá fazer isso, ele quer fazer uma faculdade particular, você quer pagar a faculdade particular dele, aí você chega, vamos supor que você terminou a tua residência, tal, com o quê? 28, 30 anos, mais ou menos? Você está perguntando especificamente um médico normal, vai, uns 28, 30 anos. Isso é muito variado, assim, depende muito da idade na qual ele entra na faculdade, sim. Na qual ele entra na residência e a residência que ele quer fazer também, sim. Mas
uma faixa de 28, 30 anos, vamos colocar, na média. Você vai fazer 6 anos de faculdade. Vamos supor que entrou, com 18 entrou na faculdade, então 24 você sai, aí vamos dizer, 1 ano estudando para residência, mais 3 de residência, mas aí você quer fazer, sei lá, você quer fazer clínica, então aí, você quer fazer, sei lá, um endócrino, que você tem que fazer clínica primeiro e depois realmente lá, os 30 anos. Aí você sofreu, né, penou por esse tempo, você quer ganhar dinheiro, você quer aproveitar desse dinheiro. Poxa, você abriu mão por muito tempo, viu seus amigos às vezes que seguiram outras áreas, né? Sabe, fazer direito, e aí, pô, com 23 o cara tá formado, daqui a pouco você ganha dinheirinho e tal. Você quer aproveitar. Só que você chega nos 30, 40, daqui a pouco você vê que você tá com 40, 45, 2 filhos, colégio e tal. E você não tem nada. Quando você já tem o hábito de investir, na hora que você sai da residência, é isso que a gente vê na prática, porque eu tenho um caso de uma pessoa que eu atendi lá atrás também, hoje em dia é atendido por outro assessor lá no escritório. Esse cara, ele fez uma faculdade federal, né? E ele não veio de uma família rica. Conseguiu fazer a faculdade, tá, duras penas e tal. E se formou, ele passou 1 ano trabalhando, 1 ano, 2 trabalhando, acho que foram 2 anos, na verdade, trabalhando para juntar dinheiro para ele poder fazer a residência e ter dinheiro para fazer a residência, porque no caso dele, ele não ia conseguir trabalhar, ou se conseguisse não ia ser muito. Ele juntou dinheiro no pós-faculdade, a gente montou uma reserva lá para ele para fazer a residência, ele fez a residência. Durante a residência, no começo ele não conseguia aportar, depois ele conseguiu trabalhar às vezes no final de semana e tal, voltou a aportar durante a residência, terminou a residência. Hoje ele tem um investimento bacana até com a gente, e mais importante que isso, ele conseguiu já realizar alguns sonhos dele, né? Então, ele tinha um sonho de ter tipo uma fazenda, ele gosta de cavalo e tal, então conseguiu lá comprar uma fazenda, conseguiu comprar os cavalos dele e tal, mas ele não tirou 100% do dinheiro do investimento, ele ainda tem dinheiro investido. Então ele criou o hábito de, ok, eu quero realizar meus sonhos, maravilha, mas eu preciso deixar um dinheiro separado, e isso é o mais importante. Então você começar a investir da faculdade, a importância não é o dinheiro que você vai juntar, É o hábito. é o hábito. Talvez, se você for assim, bastante organizado, tiver condições, você consegue juntar na faculdade o suficiente para fazer uma residência mais tranquila. Conseguir, sei lá, sair para jantar com seus amigos enquanto está na residência sem se apertar demais. Vai ter gente que vai passar 1 ano ali, 2 estudando para residência, nesse momento também consegue juntar uma grana. Mas especialmente esse momento pós-residência, ele é muito, muito crítico. Porque normalmente é o momento ali que você decide o que você vai fazer da sua vida, né? Assim, no sentido de, eu vou pegar tudo que eu ganho e vou gastar, né? Aquele YOLO, só vive uma vez, vou nessa, ou eu vou separar uma parte do dinheiro para pensar nessa minha aposentadoria. Que é um dos objetivos, né? Você pode ter outros objetivos. Isso faz muita diferença. Assim, dá para ver muito claramente a diferença da pessoa que, por mais que não conseguisse financeiramente investir muito durante a faculdade, durante a residência, ela tinha o hábito e a vontade, não precisa abrir mão de sei lá, de ir para uma festa atlética, não é isso. Inclusive, não façam isso, não abram mão de festa de atlética para poupar dinheiro, tá? Mas assim, às vezes abrir mão de, sei lá, gastar dinheiro com uma besteira ou outra. Você tem o hábito, não é o dinheiro, mas é o fato, mas é na hora que você sai da residência, você tem o hábito, aí você poupava 30% do que você ganhava, aí agora você vai poupar 30% não de, sei lá, 2, 3 mil só, se tiver uma mesada, você vai poupar 30% de 50. E aí, esse 30% de 50 que você começar a investir aos 30, em vez de começar a investir aos 40, aí faz diferença. Com certeza. Isso, realmente, na ponta do lápis faz diferença. A gente pega uma pessoa de 40 anos, e eu te falei antes da gente começar a gravação, que eu falo bastante, tá? Fica à vontade para me interromper. Aqui eu tava dando uma olhada na próxima pergunta. Não, tranquilo, fica à vontade, eu realmente falo muito. Não, fica à vontade, aqui pode falar o quanto quiser. Maravilha. Então, assim, a gente faz conta, médico de 40 anos, chega lá, no caso desse, ganho 50, gasto 50, mas eu vou me apertar aqui e vou poupar 10. Vou reduzir meu gasto para 40. Dá para me aposentar daqui 20 anos? Não, a gente vai fazer conta? Dá, mas vai ser apertado. Às vezes a gente vai ter que falar, olha, você vai
daqui um tempo, tenta segurar a sua despesa para se você começar a ganhar mais, você não gastar mais, você conseguir poupar mais. A gente talvez tenha que segurar um pouquinho para você se aposentar um pouquinho mais para frente. Em vez de a gente planejar de se aposentar aos 60, vamos tentar aos 65. Quando a pessoa começa com 30, mesmo que seja pouco, pô, eu comecei com 30, eu não vou abrir mão, né, de viver, mas eu vou poupar um pouco, vou poupar nem que seja R$ 2.000 por mês. Cara, esses 10 anos, você tendo essa disciplina e poupando, isso faz uma diferença. Isso é a diferença da gente fazer a conta lá do planejamento financeiro da pessoa e falar assim, poxa, pode ficar tranquilo. Se você seguir esse plano, fica tranquilo que sem loucura a gente consegue chegar na sua aposentadoria. Normalmente a pessoa consegue até se aposentar antes e aí vai para aquela questão, né? É o caso dessa cliente, inclusive. Ela chegou na liberdade financeira antes do plano dela. Ela pode agora decidir. Poxa, vou aumentar meus sonhos, então em vez de eu querer me aposentar ganhando, sei lá, 30 mil de renda, eu quero me aposentar ganhando 40. Ou eu quero colocar mais um objetivo aí. Eu quero comprar um veleiro e dar a volta ao mundo. Me aposentar e dar a volta ao mundo de barco. A pessoa tem essa possibilidade. Esses 10 anos fazem muita, muita, muita diferença. Então você começar, especialmente começar antes da residência para criar o hábito, e depois da residência já começar, isso faz uma diferença brutal lá no fim, porque é juro composto. Então, no fim, esses 10 anos, parece pouco, mas faz muita, muita, muito, muito efeito. Você poupar o dobro dos 40 aos 60, é melhor você poupar menos dos 30 aos 60. A diferença dos juros é bastante grande. Muito bacana. E é uma coisa que as pessoas, elas custam um pouco a entender porque não é aquela conta básica, né? Não é 1 mais 1 igual a 2. É algo que acaba se multiplicando, é exponencial e aí fica um pouquinho mais difícil de raciocinar. Mas aí, quem quiser fazer um pouco com as contas, tem algumas calculadoras na internet de juros compostos, né? Faz um valor, faz a simulação e vê que realmente o efeito é bem cumulativo ao longo do tempo. E, Marcos, me diga uma coisa. Foge um pouco, assim, diretamente da sua atuação, mas meio que indiretamente eu creio que vocês pegam isso no dia a dia de vocês. Vocês conseguem ter uma noção um pouco de como é a saúde mental dos médicos e o quanto as finanças elas impactam nesse mental dos profissionais? Cara, não é, ó, como você disse, né? Obviamente aqui eu vou falar um pouco de experiência. E não é nenhum estudo científico duplo cego revisado por pares, mas falando de experiência, sim, isso faz muita diferença. A gente consegue ver muito, e eu, né, lá no meu trabalho especificamente, o que eu faço, eu não tenho clientes. Eu tenho 2 amigos meus que são clientes, mas eu não atendo normalmente clientes diretamente, eu atendo os clientes dos assessores, né? Eu ajudo o assessor ali a atender o cliente dele. E acaba que eu vejo cliente de todo o escritório, né? Não só as pessoas que eu conheço, eu vejo ali, inclusive cliente daqui, cliente de João Pessoa, de Teresina. Então, dá para ter uma visão um pouquinho mais ampla. Dá para ver, sim, que a pessoa que está com a vida financeira mais estabilizada, ela tem uma qualidade de vida melhor. Dá para perceber que a pessoa que, assim, cara, começou a investir mais tarde, muito mais tarde, ou investia pouco, ou tomou decisões de investimento que não foram as melhores possíveis. Dá pra ver como essa pessoa tá cansada. Por quê? Porque você percebe que, poxa, a cabeça do cara tá, pô, se acontece alguma coisa comigo hoje, minha família não tá bem, não tenho nada pra deixar para meus filhos, ou tenho muito pouco. Se acontece alguma coisa comigo hoje, ou se não acontece nada comigo hoje, mas assim, fazendo conta, né, e nosso trabalho é ajudar o cliente a fazer conta. Poxa, fazendo conta, eu não consigo chegar no ritmo que eu tô hoje aos 60 e falar, poxa, vou trabalhar menos. Não, eu vou ter que trabalhar mais agora, mais do que eu trabalhava com 40, eu vou ter que trabalhar mais do que eu trabalhava com 30 para fazer sobrar alguma coisa, para poupar, para chegar nos 60 até alguma coisa, né? Então, a pessoa está cansada, ela sabe que ela vai ficar mais cansada, ela sabe que ela vai ficar mais cansada, mais velha, e ela sabe que se acontecer alguma coisa com ela, a família dela normalmente, né, no mínimo vai dar uma bagunçada na vida da família dela. Além, obviamente, do aspecto emocional, que é com certeza o mais importante, mas além do aspecto emocional, o aspecto financeiro da família dela, no momento já ruim, vai ficar bem bagunçado. Dá pra ver que o cara que tá ali,
Às vezes a pessoa não tá, digamos assim, já tem o dinheiro para me aposentar. Mas a pessoa sabe que está no caminho, sabe? Que, poxa, eu tenho um patrimônio que se eu seguir aqui mais ou menos no plano que eu tô, poupando ali um dinheiro que para mim tudo bem, né? Eu vivo bem, vamos supor aqui, trazendo aquele exemplo de novo dos 50, eu vivo bem com 30, eu poupo 20, eu não tenho hoje ainda para me aposentar, mas eu sei que daqui 10 anos, a não ser que aconteça alguma coisa muito absurda com meus investimentos, eu consigo me aposentar tranquilo. Esse cara tá muito mais leve. E é sobre isso que é investimento, tá? Até a gente fala lá, sempre que a gente vai falar com o cliente, investimento não é para dar dor de cabeça. Investimento não é para te tirar a noite. Tirar a noite é plantão, é um pouquinho a sua profissão, né? A profissão de vocês é bastante estressante, especialmente algumas, Especialidades. algumas especialidades. Então, assim, não é para isso que o investimento está aqui. É o contrário, o investimento é para dar tranquilidade. Então, até puxando um pouquinho de perfil, a gente olha e a pessoa acha que ela é mais arrojada e faz um investimento mais arrojado, e aquele investimento, às vezes não é nem que deu errado, mas faz parte ali de você ter uma volatilidade, uma queda do preço daquele ativo. Investimento em ações, por exemplo, normal que você compra ação hoje, amanhã ela cai. Super normal. A ação cai no dia seguinte, você vê que o cara não conseguiu dormir direito. O cara já te manda mensagem, mas não, porque você comprou a ação aqui e caiu. A gente vê que o cara que está no caminho mais... O cara que já está num caminho mais tranquilo, né, que ele começou a poupar antes, ele não... Às vezes ele não vai querer correr tanto risco, ele fala, eu não preciso correr risco para me aposentar do jeito que eu quero. Então eu fico no mais tranquilo. Ou se eu vou correr risco, esse risco eu vou correr com a parte do meu patrimônio, que se der errado, o resto ainda me aposento tranquilo. A gente percebe que, assim, isso faz uma baita diferença, sabe? A pessoa saber que o patrimônio dela é suficiente, ou tá no caminho para ser suficiente, para dar conta da vida dela. Pra chegar na idade lá e poder ficar mais tranquilo, trabalhar porque gosta. Isso faz uma super diferença. A gente, até na reunião com o cliente, a gente vê que o cliente chega mais leve na reunião. Dá pra ver que a vida do cara tá mais tranquila, sabe? Na hora que a vida financeira não tá no lugar, você vê que a cabeça, como diz o pessoal, tá com a mente apertada. Ela tá com a mente apertada, então faz uma super diferença, sim. Acho isso. Bacana. E trazendo um pouco também em relação à sua visão sobre isso. Não sei se você vem acompanhando, mas aqui no Brasil a gente está tendo um número cada vez maior de médicos. Eu acho que talvez alguns médicos tenham relatado, reclamado isso para você, e que a tendência é que continue aumentando cada vez mais. A gente vê cada vez mais aberturas de faculdades, aberturas de vagas, as próprias faculdades abrindo mais vagas ainda. Por exemplo, a minha universidade, antigamente era uma turma por ano, hoje são 2 turmas por semestre, 2 turmas por ano, perdão, e a quantidade de alunos por semestre vai aumentando cada vez mais. E aí eu queria saber um pouco da sua visão como um profissional de mercado. O que é que você acha que esse aumento expressivo do número de médicos pode representar para o mercado profissional da medicina? Tá. Aqui eu vou tirar uma... Eu fico ainda com o chapéu, né, de financista, mas botando um pouquinho o chapéu do economista aqui, eu formei em economia aqui na Federal, né? O que a gente espera, assim, no mercado normal, né? Se eu tenho a mesma população e eu tenho mais médico, em algum momento eu deveria ver uma redução do salário, da remuneração dos médicos. Se a gente olha com um advogado, isso aconteceu, né? Pensa num advogado típico de 20, 30 anos atrás, pensa no advogado típico de hoje. Óbvio que você tem ainda advogados que ganham muito bem, mas antigamente, vou chutar um número aqui, antigamente você tinha um advogado para cada 1.000 pessoas. Aí hoje você tem um advogado para cada 100. Essa galera vai ter que competir por preço. Isso é normal. E se isso acontece, acaba que a média dos advogados ganham menos. A gente viu isso com médico, a gente viu isso com advogado, a gente viu isso também bastante com engenheiro. A gente pode estar vendo isso com a medicina. O que acontece com a medicina que amortece um pouco isso, né? Primeiro, a medicina, ela tem
algumas características ali, poxa, como é algo que é super importante para as pessoas, mais necessário às vezes, né, do que um advogado, a demanda fica muito alta ainda, né? Então, a gente, por exemplo, já aumentou muito o número de médicos. Óbvio que o médico de 10 anos atrás, 20 anos atrás, ele ganhava mais do que um médico hoje, na média, mas ainda ganha-se muito bem na medicina, né? Qual é o número de médicos que vai ser necessário para diminuir a remuneração dos médicos? Não sei, precisaria de um estudo econômico mais avançado. Você também existe a regulação ali no mercado da medicina que, que faz com que existam ali mecanismos que possam proteger o preço. Basicamente, é mais tranquilo você estabelecer um preço piso, por exemplo, para um plantão, um preço piso para um plantão de um médico, do que você estabelecer um preço para o trabalho de um advogado. A OAB, inclusive, tem preços mínimos ali, mas é algo que é um pouquinho mais difícil de você garantir que está sendo feito dessa forma. Na medicina é um pouco mais fácil, porque o plantão é o plantão, né? Agora, se a teoria econômica vale de alguma coisa, sim, a gente espera que tendo mais médico, em algum momento isso comece a dificultar. Na prática, a gente já vê um pouco isso sim. Eu vejo clientes e até amigos meus que fizeram, que se formaram pouco tempo, né? Pouco tempo, parece que foi ontem, mas tem 3, 4, 5 anos já. E que estão saindo da residência agora, ou já saíram da residência. A gente vê, por exemplo, pessoal que se formou e estava listando para residência. A pessoa fala, pô, meu professor falava que terminou a faculdade, está para residência, conseguia plantão em Aracaju, fácil. Hoje em dia eu tenho que dar plantão em Socorro, aí tem gente que vai arrumar um plantão um pouquinho mais longe, no interior, tal, para conseguir juntar uma grana ali para residência. A gente vê também gente falando, poxa, antigamente o plantão pagava muito mais. Por outro lado, você ainda tem, especialmente nos interiores, eu acho que ainda falta médico. Então eu acho que também não é tão brutal quanto para advogado, mas sim, isso deve acontecer. Pensando do lado das finanças agora, do investidor, né, o médico como investidor, se você ganha 50 mil e você está tranquilo que você vai passar os próximos 10, 20 anos ganhando 50 mil, mais obviamente inflação, e que se você quiser ganhar mais, basta você abrir lá o celular, mandar mensagem para 2 amigos seus e você consegue mais plantão semana que vem no melhor hospital da cidade, você pode ficar um pouco mais tranquilo. Você fala assim, se eu me apertar daqui 1 ano, daqui 2, daqui 5, eu dou um gás, trabalho mais, né? Gasto uma grana aí comprando o energético ou café, dou mais plantão e me equilibro de novo. Tranquilo. Se você não tem essa certeza, ou diminui ali a probabilidade disso acontecer, você tem que tomar um cuidado de, assim que possível, já ir formando uma reserva, porque pode ser que salários estelares que a gente tem na medicina hoje não sejam mais tão verdade daqui a 10, 20 anos. Eu acho que ainda tem espaço muito para médico, especialmente para médico bom. Mas a pressão, né, a concorrência faz com que exista uma pressão maior de preço. Então, eu acho que o médico de hoje em dia ele tem sim que se preocupar um pouco mais do que o médico que se formou 10, 20 anos atrás. Porque talvez daqui 5, 10 anos ele tenha mais dificuldade de conseguir plantão, a remuneração total dele diminui um pouco. Ou no mínimo não cresça tanto, né? Então, e você tem uma remuneração menor, você estudou 6 anos, 3 de residência, achando que ia se formar para ganhar 60 mil todo mês, e agora você só ganha 40. Pô, 40 é pouco? Não, 40 é dinheiro pra caramba. Mas se você esperava 60, você se frustra. Exatamente. Porque você não vai viver com 40 para poupar 20, você vai ter que viver com 30 e poupar 10, e você vai ter que ter uma qualidade de vida um pouquinho mais baixa do que você esperava. Então, sim, para quem está especialmente saindo da residência agora, é importante que você se planeje um pouquinho para isso. Isso vai acontecer? É certo que vai acontecer? Não, não é certo. A teoria econômica não é ciência exata. Mas tudo indica que sim, que esse é um movimento que deve acontecer, uma pressão de redução ali da remuneração dos médicos. Que a gente já está vendo, eu acho que até vocês ali na faculdade já veem colegas que se formaram antes, professores comentando que, poxa, tal hospital antes era tranquilo eu conseguir plantão, hoje em dia não é tão simples mais. Na hora que alguém em grupo de plantão
solta uma... tô precisando de alguém para dar plantão no hospital X. Antigamente era mais difícil. 2 minutos, a pessoa já não tem mais, alguém já está dando esse plantão. Isso significa que o hospital vai fazer o quê? Ele, em algum momento, ele pode reduzir o preço, ou no mínimo parar de crescer, né? Então, sim, essa é uma preocupação assim, bastante legítima de quem está se formando agora. Tem um professor meu que ele fala que no 11º período, antes de terminar a faculdade, os hospitais já ligavam, ó, vem trabalhar aqui comigo, e hoje em dia é algo que não tem nem como pensar, né? Mas já aproveitando esse gancho, a gente falou um pouquinho sobre a importância de um acadêmico de medicina começar a investir, mas comenta pra gente um pouquinho mais como o futuro desse acadêmico de medicina pode ser impactado se ele começar a investir atualmente. Tá. Vamos pensar aqui, me dá um acadêmico de medicina típico para eu traçar um caso aqui. Vamos lá, um acadêmico de medicina está no 3º período, Tá. tá ali com seus 20 anos de idade, ele recebe uma mesada, vamos colocar uma mesada ali de R$ 700, mas ele também recebe uma bolsa de iniciação científica, porque na faculdade a gente também pode Sim. aumentar a nossa renda. Então ele recebe ali no total R$ 1.400 por mês. Tá. Beleza? Como você acha que esse acadêmico, se ele começa a investir hoje, já começa a planejar seu futuro, como o seu futuro pode ser impactado das atitudes que ele toma atualmente? Tá. Então, como eu disse, assim, eu não sou aquele cara que fala assim, você tem que poupar tudo que você ganha, e aí você tá na faculdade, você tem que deixar de ir pra festa para poder juntar dinheiro. Não, porque a faculdade é esse momento mesmo, tá? O momento também obviamente um momento de aprender, né? Vocês estão na faculdade porque, né, vocês têm que aprender, conto com isso, porque lá na frente eu sei que eu vou precisar de médico, então eu conto que os médicos que estão se formando agora estudem bastante, mas também é o momento de você viver, é o momento de você conhecer gente, é o momento de você ir pra festa mesmo, né? É melhor o momento de você ir pra festa e sair de festa às 5 horas da manhã é mais com 20 anos do que com 60, né? Então, esse é o momento, tem que viver a vida. Agora, poxa, você ganha 1.400 e vamos supor que, em família de classe média, então você ganha essa mesada e você não gasta dinheiro com nada. Você tem Netflix, você tem... esse dinheiro é o dinheiro para você sair, para você ter uma vida ali, né? Você pode separar 200, 300 reais por mês, às vezes menos, assim, se for o caso, e começar a poupar. E, obviamente, você vai começar a poupar com coisas ali super conservadoras, de liquidez, meio com reserva de emergência, porque vai que no meio do ano tem, sei lá, intermédia, e você quer fazer uma viagem, e aí você quer usar o dinheiro que você guardou. Maravilha, né? Você vai tirar de lá. Quando você faz isso, primeiro que você começa a se acostumar a não viver com todo o dinheiro que você ganha. Você se acostuma a, se eu tenho 1.000, eu preciso viver com 800 e poupar 200, por exemplo. E aqui eu não sou psicólogo, psiquiatra, o que eu sei de psicologia é psicologia econômica, tá? Isso, na sua cabeça, de alguma forma, faz uma diferença para lá na frente você continuar com esse hábito. Então, primeiro tem essa questão da criação do hábito. O segundo é que você começa a entender um pouco melhor também. Você entende o que é um produto mais conservador, o que é um produto menos conservador, porque você já está pesquisando, você está vendo. Quando a gente está exposto às coisas, por mais que você não faça uma pesquisa ali mais profunda, aparece alguma coisa para você, aparece uma propaganda de tal produto, você dá uma olhada no Google, deixa eu ver isso aqui, você fica mais curioso, e você começa a aprender. Isso é importante por quê? Especialmente nesse momento, né, em que a medicina está ficando mais competitiva, o médico ele tem que focar em quê? Ele tem que focar em ser um bom médico para se destacar entre os pares e conseguir ter uma remuneração melhor. Pensando aqui, obviamente, só do lado da remuneração, né? Sem contar ali o componente humano de você querer ser um bom médico. Então, o teu foco não deve ser para o médico, pro médico estudante de medicina médio, não é virar o expert de investimentos. Da mesma forma que... bati no microfone aqui, acho que fiz besteira. Mas, da mesma forma que, para mim, por exemplo, eu sou muito curioso. Então, se eu vou no médico, eu vou pesquisar tudo que eu posso pesquisar sobre essa... eu fiz 2 cirurgias recentemente, eu fui pesquisar tudo sobre aquelas cirurgias, sobre como funciona, sobre como é o pós-operatório e por aí vai, e o remédio que o médico me passou, qual era o colateral e tudo isso.
Mas isso não é meu trabalho. Eu tenho que dedicar menos tempo a isso e mais tempo a entender investimentos. Que é a mesma coisa de vocês. Você é o cara que tem que entender mais sobre anestesia que vai fazer na cirurgia, se você tem que usar o remédio A ou o remédio B para aquele tipo de paciente. Mas se você já está ali pesquisando, você não precisa ser o expert, mas se você já está ali pesquisando, você entende um pouco mais. Na hora que você vai conversar, por exemplo, com o seu assessor de investimentos, o seu consultor, se você entende um pouco mais, você normalmente tem uma tolerância um pouquinho maior a risco. Normalmente a gente tem aversão a risco porque a gente não entende. Então você já começou a investir na faculdade, chegou ao final da faculdade, você investiu, você poupou lá, vamos dizer, 3 vezes 6, você poupou uns 20 mil reais. Porque, enfim, no meio do caminho você também gastou alguma coisa e tal. Uns 20 mil reais. Aí você começa a residência, já começa a residência um pouco mais tranquilo. Na hora que você se forma, você tem lá 20, 30 mil reais guardado, você já entende, na hora que você vai falar com o seu assessor, você já tem uma reserva de emergência feita, por exemplo, ou uma parte da sua reserva feita, você tem uma tolerância um pouquinho maior a risco, a gente pode fazer um investimento um pouquinho mais arrojado. Investimentos um pouquinho mais arrojados, na média, a gente espera, né, mercado financeiro, a gente está sempre falando de esperado, né, expectativa de retorno, mas eu espero que eu vou ter um retorno maior. Se eu vou correr mais risco, eu espero ter um retorno maior. Pode não acontecer, não é garantido, por isso que tem risco, mas eu espero que eu vou ter um retorno maior. Se eu vou ter um retorno, ao fim e ao cabo, o que isso significa? Significa que na hora que você começa a investir, você já tem um hábito, então você começa a investir desde o primeiro dia que tu saiu da residência, tu começou a trabalhar, recebeu a primeira remuneração, tu já poupa uma parte daquilo, e no longo prazo isso faz diferença, aí sim, o dinheiro que você começa a ganhar depois disso faz diferença, e você já começa, normalmente, com um investimento, não é necessariamente mais arrojado, mas assim, sai daquele, já começa um pouco além do basicão de fazer uma reserva de emergência. Você consegue investir talvez prendendo, mesmo na renda fixa, mais por longo prazo, e você espera um retorno melhor disso. Você pode investir um pouquinho ali em ações, porque você já pesquisou, você comprou um pouquinho de ações quando você estava na faculdade, você entende um pouquinho, você entende o risco, e aí dá para você fazer isso mais para frente. Então, essa construção do médico como investidor, como alguém que entende um pouquinho do dinheiro dele, entende o que está acontecendo, ela é super importante. Tá? Não acho que ela é importante do ponto de vista de você entender para você fazer sozinho. Porque desde que você encontre um bom profissional para te ajudar, da mesma forma que acho difícil eu falar com o médico fala assim, cara, não precisa vir, sabe? Não precisa ir no psiquiatra não, faz o seguinte, faz sua própria pesquisa aí e toma um chá e resolve aí teu problema. Não, pô, se você tem um problema, vai nesse caso psiquiátrico, você precisa de uma ajuda do psiquiatra. Os caras estudou pro cacete pra poder te ajudar com aquilo. Desde, obviamente, que você tem um bom médico, né? É a mesma coisa do lado do investimento. Da mesma forma que, se você precisar de uma ajuda jurídica, você vai falar com o advogado. Você vai fazer, talvez, um trabalho bom ali de buscar um bom advogado e você entender um pouco de como o mundo funciona te ajuda a escolher um bom advogado. Da mesma forma que você entender um pouco de investimento te ajuda a escolher uma boa pessoa para te ajudar, né? Com seus investimentos. Mas não acho que o grande diferencial é você ser um expert. Mas o grande diferencial é o hábito e você já poder começar com produtos um pouco ali mais, não sei se nem mais complexos, mas menos simples e que tendem a te dar um retorno um pouquinho melhor no longo prazo e isso tudo combina para lá no futuro você se aposentar aos 50, 55 e não aos 60, 65. Eu acho que essa é a grande diferença. E te dá autonomia. Você tem o consultor, você tem o assessor, você confia nele, mas você não confia exatamente. Você não confia cegamente, você não fica refém do assessor, do tipo assim, se meu assessor quiser fazer alguma coisa maluca com o meu investimento, o meu consultor quiser falar para eu fazer alguma maluquice, você consegue identificar aquilo. O trabalho do assessor e o trabalho do consultor ele é bastante fiscalizado, obviamente. A gente tem ali a CVM bastante em cima da gente. Mas, se você consegue entender melhor o que está acontecendo, você consegue selecionar um profissional melhor para te ajudar e você consegue saber o que está acontecendo. Isso faz super diferença também. Principal, o hábito de você começar a poupar os 30 e não os 40. Bacana. E assim, se pudesse dar uma dica para um acadêmico que pretende começar a investir hoje, qual dica você daria? Cara, eu acho que eu tenho várias dicas. Tá?
Mais de um, Como então. deu para perceber aqui, eu sou uma pessoa que fala muito, especialmente quando o assunto é investimento, eu gosto bastante. Mas a primeira dica é comece logo. Comece com o que dá. A gente sabe que tem gente que tem mais condição que outras pessoas. As pessoas, se você tem mais condição, você consegue começar antes. Se você tem menos condição, você vai ter que começar um pouco depois ou com menos. Mas dentro da sua possibilidade, né, para a sua faculdade, tudo mais assim, dentro da sua possibilidade, comece o quanto antes, para criar o hábito, para entender como funciona. Não precisa ser o expert, não precisa ser o grande analista de investimentos. Não é esse o seu trabalho é ser o médico. Mas comece cedo. E a segunda coisa é cuidado com aquilo que parece muito simples e aquilo que parece muito bom. Normalmente aquilo que é simples demais, bom demais para ser verdade, é bom demais para ser verdade mesmo. Tá? Então, assim, trazendo algo mais próximo de você, né? Você faz o seu conteúdo aqui e a gente sabe que o que o influencer, na média, quer é view. Ele não quer necessariamente fazer o melhor conteúdo. E a gente sabe que para medicina é a mesma coisa, né? A gente sabe que a gente vê às vezes no Instagram médicos ou pessoas falando de saúde que não estão falando a coisa que é a mais correta possível. Uhum. Normalmente esse conteúdo é o conteúdo que mais viraliza. Com investimentos é a mesma coisa. Então o melhor conteúdo de investimentos não é necessariamente o conteúdo que vai ter mais like, que vai ter mais view. Cuidado com o que vocês veem, então, na internet com investimentos. Né? Busquem pessoas sérias, número 1. E se a pessoa está falando assim, olha, é muito simples, é muito tranquilo, não precisa, faz isso aqui, compra esse produto e tá tranquilo. Para a maioria dos problemas simples, você tem uma resposta. Para a maioria dos problemas complexos, você tem uma resposta simples que está errada. Normalmente, só tomar um chá de erva cidreira não vai resolver teus problemas de saúde. Normalmente, só comprar tal produto não vai resolver teu problema. Não precisa também ficar super complexo. Normalmente, o melhor está ali no equilíbrio. Então, acho que essas duas são as duas principais dicas. Comece logo e busque alguém sério e que não está te vendendo sonho. Se você achar que a pessoa está querendo te vender um sonho, pô, isso aqui tá bom demais, velho. Eu vou só comprar isso aqui e tá tudo certo. Vamos desconfiar. Provavelmente tem alguma coisa errada ali. Né? Lembre que o cara tá ganhando pelo view, pelo clique, não necessariamente para te ajudar. Acho que é isso. Bacana. A gente falou um pouquinho de acadêmico de medicina, falamos de médicos, né? E passamos um pouco também pelos recém-formados. Mas a gente vai adentrar um pouco mais a fundo. Vocês chegam a atender bastante recém-formados lá no escritório ou o perfil geralmente é mais de médicos estabelecidos? A gente, 10, 15 anos atrás, o escritório tem 14 anos, né? 10 anos atrás, quando eu era estagiário, 2015, poxa, tem 10 anos já, era muito mais médico, já mais estabelecido, né? Hoje em dia a gente tem visto muito mais pessoas ali, às vezes até na faculdade mesmo, ou recém-formados. De um lado, tem mais interesse dessas pessoas, isso obviamente puxa elas ali para o escritório. E do outro lado, a gente percebe também que, poxa, se eu começo a falar com essa pessoa mais cedo, eu não preciso resolver um problema de um cara de 40 anos que começou a investir agora. Se eu já começo a atender meu cliente agora na faculdade, eu ajudo esse cara hoje na faculdade, dentro do possível, óbvio, atendo ele durante o estudo para residência, atendo ele durante a residência. Quando ele sai da residência, esse cara ele já confia em mim, porque a gente já tem uma relação de mais tempo, e ele já tem um hábito melhor de poupança. Então, hoje em dia a gente atende muito mais médico, especialmente médico recém-formado. A gente faz bastante coisa, bastante evento com acadêmicos de medicina. Eu já dei palestra na Federal, já dei palestra na Federal em Lagarto, já dei... acho que aqui na Unit eu particularmente nunca fiz, mas eu acho que outras pessoas lá do escritório já falaram. Então a gente atende muito mais gente mais nova hoje em dia, sim, até porque tem mais interesse.
E aí faz sentido a gente já começar de agora para já ir preparando o terreno para investir, às vezes, digamos assim, o grosso do investimento é mais para frente, mas a gente já começa a preparar o terreno de agora. A longo prazo, mais A uma longo vez, né? prazo, exatamente. E a gente lá, a perfil nosso do escritório, é atender o cliente o resto da vida. A gente fala que, pô, o assessor ele quer se aposentar junto com o cliente. Então, se eu começo a atender você hoje, eu fico com você pelos próximos 20, 30 anos. E a gente vai criando uma relação, a gente se aposenta junto e a pessoa que talvez eu treine para me substituir no escritório vai atender seus filhos. Uhum. E isso funciona muito bem, tá? A gente percebe o planejamento financeiro e o investimento, quando ele é feito uma parceria de longo prazo, ela funciona muito bem. É um modelo que funciona muito bem nos Estados Unidos e que a gente está vendo que funciona muito bem aqui no Brasil. Começar cedo é bom, tanto para a gente, né, que está atendendo, quanto para o médico. Isso é muito bom. E você falou um pouco pra gente, né, dessa questão. Creio, pelos comentários já deve ter tido algumas situações, né, da questão do que, pô, o cara se forma, já vai logo comprando especificamente um Volvo, já vai pegando um apartamento. É que eu tive conhecidos meus que foram pro Volvo, assim, então Compreendi. chega a ser engraçado. Mas é comum a gente ver o pessoal recém-formado já imputando alguns gastos, algumas dívidas que acabam impactando e acabam comprometendo um pouco do seu futuro. Cara, aqui em Aracaju especificamente, o cara se forma, ele compra um carro bom, não de um Volvo, e ou ele compra um apartamento no Garcia ou na 13, ou ele compra um terreno na Barra, hoje em dia muito ali na Aruana também. Uhum. É o pacote recém-formado, sair da residência é esse. Isso é caro, né? Isso é caro e normalmente você não tem dinheiro para pagar. Você faz o que? Você financia. Não tem nada de errado com você financiar. O problema é que se você se financia sem um planejamento, você fala, vou fazer isso agora, e daqui 2 anos, quando eu me estabilizar, eu começo a investir. Daqui 2 anos, quando você se estabilizar, você vai trocar de carro, você vai ter filho, você vai colocar aí, poxa, ter filho é um negócio que é bastante caro. Uhum. Se você não começa cedo, você não começa com 30, você não começa com 32. Outro começa quando sai da residência, ou normalmente vai começar só lá depois. O padrão é isso. Carro caro, apartamento caro e viagem. Logo depois, na hora que começa a sobrar uma grana, você vai lá e arruma outra coisa para gastar. Esse é o padrão. E assim, bate-papo muito bom, né? Mas agora pra gente poder finalizar, você já deu algumas dicas pros acadêmicos de medicina, mas qual mensagem final, ou até uma síntese de tudo isso que a gente falou, você deixaria para o acadêmico de medicina ou até para o médico recém-formado? Eu acho que a mensagem final tem muito a ver com essa dica, né, que eu dei, de comece, no mínimo, comece a pensar nisso agora. Tá? Não é sua principal preocupação. Você não tem que ter isso como principal preocupação. Poxa, como é que eu vou pegar meu dinheiro aqui? Eu compro a ação da Petrobras ou eu compro a ação da Vale? Não é isso, tá? Não é isso. Sua principal preocupação tem que ser, poxa, como é que eu vou passar na matéria tal? Qual especialidade eu vou querer fazer? Essa tem que ser a principal preocupação. Mas já começa a pensar nisso, já cria o hábito de abrir uma conta no banco e gastar menos do que ganha e poupar todo mês alguma coisa. Porque isso lá na frente faz uma super diferença. Também não vai gastar tempo. Marcos, eu gosto de finanças, eu faço isso como um hobby. Pô, maravilha. Mas se não é esse teu caso, não precisa se preocupar. Da mesma forma que eu não preciso me preocupar, eu não deveria, de ficar pesquisando remédio. Né? Estão estudando para isso. Então, a principal dica é essa. Começa a se preocupar com isso agora. Começa a pensar, na verdade, nisso agora. Começa a criar o hábito de poupar, sem maluquice, Aí sim dá para ser simples. Começa pelo simples. Para chegar lá na frente, você já está numa posição que você está um pouco mais bem colocado para começar a tua vida. Né? Da mesma forma que se você quer fazer medicina, provavelmente a dica que qualquer acadêmico de medicina vai falar para alguém que está no primeiro ano do ensino médio, falar assim, cara, eu quero fazer medicina, não vai ser, passa aí 2 anos com o pé para cima, e no terceiro ano tu estuda e tá de boa. Para o que você vai falar cara, começa a idade agora.
não precisa também enlouquecer no primeiro ano, vai enlouquecer no terceiro. Mas no primeiro e no segundo, pô, vamos tomar cuidado de prestar atenção na aula. É mais ou menos isso. Não precisa ficar maluco. Mas poupa alguma coisa e vai se acostumando com esse mundo, porque lá na frente isso vai fazer uma diferença. Muito bom, muito bom. O bate-papo de hoje, muito bacana. Primeira vez que a gente fez esse videocast, a gente ainda está ponderando se vamos continuar fazendo isso, até porque a minha rotina vem apertando mais, né? Imagina. O internato está chegando e aí vem o estudo para a residência. Mas agora eu vou pegar um brindezinho Opa. aqui da Dui Confeitaria. Não fui pago para dizer isso, mas como é da família, então a gente faz essa propaganda, tá? Muito, muito obrigado. Eu já sei que eu vou gostar, porque já gosto muito das coisas da Du, e muito obrigado. Eu que agradeço estar aqui, agradeço o espaço. Como já tinha te falado, até estou à disposição para fazer mais coisas com vocês, colaborar com vocês no Instagram, participar de novo de podcast, palestra. Eu gosto muito, acho que deu para perceber aqui, eu gosto muito de falar de investimento, então é uma das poucas coisas que eu gosto muito de falar é sobre isso, então estou à disposição, qualquer coisa é só chamar. Que bom que a gente teve, se for um primeiro episódio de muitos, mas a gente teve um convidado que gosta de falar sobre o assunto, que entende do assunto. Então foi algo muito produtivo e para o pessoal que escutou, espero que estejam bem atentos, porque assim, realmente as dicas que Marcos deram aqui pra gente são muito importantes para que a gente possa ter um futuro mais tranquilo. Então eu falo como acadêmico, eu já comecei minha trajetória, comecei há muito tempo já, comecei antes de começar a investir, já comecei minha trajetória, porque eu já me interessava sobre o assunto. Então assim, vamos entender que tudo isso vai fazer uma mudança muito grande no nosso futuro, sabe? A gente vai conseguir ter um futuro mais tranquilo e o bom da vida é realmente viver, né? A gente vai trabalhar, a gente quer trabalhar, mas a gente precisa também tirar um tempo para si próprio. Então, Marquinhos, mais uma vez, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço, estamos por aqui, espero que vocês tenham gostado do papo. Valeu.